Algumas dessas pessoas fazem uso de substâncias psicoativas. Essas substâncias, também chamadas de drogas, quando consumidas, agem no cérebro, modificando a forma de sentir, pensar e agir, e podem afetar todo o organismo. Existem drogas legalizadas como álcool, tabaco e medicamentos, e substâncias proibidas por lei, como a maconha, a cocaína e o crack. Mas o que leva uma pessoa a usar drogas? Eu usei a primeira vez por curiosidade. Eu estava curioso porque os caras falavam que ficava muito doido. Eu cresci nesse meio de jovens que não tinham uma oportunidade. A pessoa sente falta de alguma coisa e acha que no momento em que está se drogando, está repondo o vazio que tem dentro dela. Eu usava droga, eu pensava que era o cara, né? É importante que o usuário saiba quais são os efeitos que as drogas causam no organismo e os riscos que elas trazem. Muitas coisas vão modificar o efeito que algum usuário vai ter quando ele experimenta uma droga. Então, primeiro, o organismo dele. Duas pessoas não são iguais, a gente sabe que tem genética por trás dos efeitos das drogas também, como o corpo vai interagir com essa substância, mas também tem a ver com o contexto que ele está usando, a expectativa que ele tem, o cenário de um modo geral. E uma coisa que a gente nunca pode esquecer, quando a gente fala de droga ilícita, a gente nem sempre tem uma certeza do que e de quanto que está usando, porque são coisas que não têm nenhum controle de qualidade. Com relação à maconha e esquizofrenia, por exemplo, as pessoas começam a fumar cada vez mais cedo, 12, 13 anos às vezes. A maconha de hoje é uma maconha mais rica em substância ativa, o THC, não é a maconha dos anos 60 que os hippies usavam em festival de rock. E a esquizofrenia é uma doença que vai acontecer alguns anos depois. E está se acumulando uma evidência muito robusta, muito evidente, de que uma coisa aumenta dramaticamente o risco da outra. Também a gente pode pensar em outras doenças na área de psiquiatria, como depressão, risco de suicídio, transtornos de ansiedade. E como o efeito da maconha é muito complexo, às vezes a pessoa tem um relaxamento inicial, ela às vezes não vai se dar conta de que ela está provocando uma piora gradativa da ansiedade com o passar do tempo, por estar usando maconha eventualmente. Cocaína é uma droga que tem um risco muito ligado ao uso até imediato. É uma droga que provoca efeitos dramáticos na circulação sanguínea, no modo como as artérias funcionam. Então você pode ter risco de infarto, de derrame, mesmo em gente jovem, que não tem nenhum tipo de fator de risco para essas doenças, que normalmente acometem pessoas de mais idade. Cocaína e crack, inclusive, né? São substâncias que podem matar por overdose. Uma pessoa mais predisposta a ter um efeito mais exacerbado ou que usa uma quantidade muito grande por perda de controle, que essa droga também é capaz de provocar. E você pode ter crises convulsivas que não param e nesse período você acaba não respirando e morrendo por parada respiratória ou tendo um evento cardíaco sério, uma parada cardíaca, e isso também poder provocar a morte de uma pessoa que está usando, às vezes, uma única vez. A gente começa a falar em dependência e assim a população que mais procura a gente em consultório, quando começa a ter um aumento da quantidade, aquela dose não é mais suficiente para trazer os efeitos que antes doses mais baixas eram capazes de trazer, quando a pessoa começa a passar mal se ela não usa. Se eu não usasse a droga, eu não comia. Se eu não usasse, eu não dormia. Parei de estudar porque eu não estava aprendendo. Estava consumindo o meu cérebro. Trabalhava alguns meses e saía porque eu não suportava o fardo de não estar me drogando. O consumo de drogas não afeta somente a vida do usuário, mas também a de amigos, familiares, colegas de trabalho, além da sociedade. Ah, não. Fala Meu sério amigo, pra você. tudo bom com você? Saudade, rapaz. Saudade. Como é Pô, que não, você anda? não te vejo o quê? Faz uns 2 anos? Por aí. Essa vida é uma loucura, cada um para um lado. Pois é, e você? Tá fazendo o quê? Tô trabalhando com música. Música? Bem que você falava.
Mas você tá em banda, tá Tô sozinho? ganhando meu dinheirinho, tá aquela coisa, né? Pô, que bom, Bom hein? demais. E você? Cara, eu terminei a faculdade. Psicologia. Pois é, depois... Você não sabe como eu tô orgulhoso. Depois daquela luta, Pois terminei. É, esse é seu sonho. Né? Pois é, rapaz. E o Léo, hein? Como é que tá? O Léo não tá bem, não. Pô, continuou usando droga mesmo? Continuou e se comprometeu, cara. Tá afastado da família, afastado dos amigos, você não encontra mais Léo por aí. Perdeu o emprego. Que pena, hein? O usuário de drogas pode perder as suas redes sociais. Muitas vezes ele abandona os estudos, perde a oportunidade de trabalho, se afasta dos amigos, perde a confiança na família e se afasta da família. Na maioria das vezes, a família não está preparada para enfrentar esse sofrimento. Eu nunca vi uma pessoa sofrer tanto quanto eu vi minha mãe sofrendo. É algo assim que hoje eu, como mãe, eu não aceito na vida dos meus filhos, porque é algo destruidor, algo devastador. É fundamental a inclusão dessa família em programas de acompanhamento, em grupos de apoio, para que ela se fortaleça e acredite na possibilidade de superar esse problema. O cuidado com o usuário de drogas exige a atenção de diversos parceiros, entre eles os líderes religiosos e comunitários, os agentes de saúde, os educadores, os colegas de trabalho, a justiça, os amigos e, em especial, a família. Perdi amor da família, mas nunca desistiram de mim, sempre estão lutando até hoje, né? A Lei 11.343 de 2006 sobre drogas, ela trata de forma diferenciada usuários, dependentes ou não, e traficantes. Os usuários não estão mais sujeitos às penas privativas de liberdade, mas sim às penas alternativas, aplicadas pelos juízes especiais criminais. O indivíduo que for pego por porte de droga para uso próprio será encaminhado para um programa orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e danos sociais e à saúde. Mas em caso de reincidência, a lei também prevê advertência verbal pelo juiz e até mesmo aplicação de multa para aquele usuário ou dependente que se recusar sem justificativa a cumprir as medidas socioeducativas. Pela visão dessa lei anterior, o usuário de drogas era visto para o aparato judicial, ou seja, polícia, Ministério Público, advogados, como réu de um processo, pura e simplesmente. Só que o ser humano é integral, o ser humano não é paciente uma hora, réu em outra, não é aluno numa hora e cidadão em outra, ele é o ser humano o tempo todo. E o que a Lei 11.343 traz de novo é justamente dar uma visão integral desse ser humano. Hoje nós olhamos para o usuário como uma pessoa que necessita de tratamento, de acompanhamento, não mais de cadeia. Graças a Deus me levaram para o fórum, aí o fórum tomou conta. Falou, não, esse aqui tem jeito. Graças a Deus, confiaram em mim. Eu acho extremamente importante que um usuário de droga passe a ver no promotor, no juiz, né, alguém que vai estar oportunizando um tratamento, vai estar oportunizando uma nova forma de vida. Em alguns estados do Brasil, como por exemplo o Distrito Federal, Rio de Janeiro e Paraná, a Justiça promove ações que buscam o acompanhamento do usuário e dependente de drogas e a reinserção social por meio de um serviço psicossocial. Então a gente está construindo um momento novo. Para isso a gente está fazendo aqui no Juizado da Barra da Tijuca uma experiência de uma audiência coletiva, né? Ela não é coletiva apenas pelo fato de reunir vários réus, mas de reunir também vários atores presidindo essa audiência. Não é só um ato do juiz mais, né? Ele é um ato do juiz acompanhado do promotor, acompanhado da defesa, acompanhado do psicólogo, do médico, do psicoterapeuta, assistente social, líder religioso, quem eu tiver dentro da minha comarca que preste atenção ao usuário da droga. Essa audiência coletiva, ela é um misto de coletiva e de individual. Então, quando você tem um contato individual com a pessoa, o compromisso fica mais forte e o índice de abstenção, de saída, de abandono,
do acompanhamento é menor quando nós estamos lidando diretamente com a pessoa. Ali nós enfatizamos a importância, os reflexos daquilo no processo, os reflexos de um processo na vida dela, uma eventual condenação, ainda que ele não vá ser preso, mas uma condenação vai gerar ali uma mácula na folha de antecedentes dele, que vai prejudicá-lo depois em conseguir um trabalho. Então são questões que nós procuramos levar para o usuário. E ele às vezes faz perguntas, se ele fizer o acompanhamento, qual vai ser o resultado, se não vai ficar com a ficha suja. Se eu usar, eu vou acabar ficando para trás. Meu estudo vai cair, meu trabalho vai decair, vai tudo decair. Então eu preferi parar de uma vez. E a justiça me ajudou a ver isso. Bom, em Brasília nós somos uma equipe multiprofissional que assessora o juiz no atendimento ao usuário de substâncias químicas ilícitas. Nós fazemos um trabalho de assessoramento do juiz desde a audiência de advertência, depois eles são encaminhados para a gente, onde nós fazemos um trabalho de mobilização para que ele seja reinserido na sociedade ou seja encaminhado para tratamento. Eu tive que me superar na questão de ter que me aceitar como um usuário. A justiça está nesse momento não só exercendo o papel de punição, mas de proteção. Em Curitiba, há também um trabalho de vanguarda realizado com os usuários de substâncias ilícitas no contexto da justiça. Nós passamos a fazer esse acolhimento, conversar sobre o problema. Se isso é um problema ou se isso não é um problema. E tinha de trabalhar uma forma de passar uma confiança, um acolhimento para que esse usuário de drogas pudesse realmente achar o caminho da mudança. Mas a mudança teria que ser feita por ele mesmo. Ele vai entender que ele tem uma responsabilidade em estar usando uma droga ilegal, né? E que cabe a ele estar tomando uma atitude em relação a isso, né? Ou seja, a justiça lembra ele que ele é um cidadão e que aquele ato que ele está cometendo é uma ilegalidade. Então, nós chamamos todo esse processo dentro de usuário especial de um processo educativo, onde a pessoa tem a possibilidade de estar transformando o seu comportamento. Um projeto de prevenção, acolhimento, reinserção para usuários, dependentes ou não de drogas, é o caminho que me parece mais adequado para a gente alcançar a verdadeira pacificação social. O programa faz a gente mesmo saber a diferença do bom e do ruim para nós mesmos. As 3 psicólogas que eu enfrentei lá no fórum foram muito boas comigo. Toda vez que eu lembro delas, eu me fortaleço mais. Eu gostaria de falar para os juízes e para os policiais. Eu gostaria de agradecer muito. Eles me ajudaram a abrir meu olho. Finalmente, eu espero que eu nunca passe por isso de novo. E se depender de mim, eu não vou passar mais por isso de novo. Eu queria agradecer o trabalho deles. Porque antes eu tinha um preconceito com a autoridade, essas coisas todas, mas agora eu tenho um certo respeito por eles. Você que está aí assistindo a este vídeo, aproveite este momento para pensar sobre as suas escolhas, sobre a sua relação com as drogas e o seu envolvimento com a justiça. Veja se não está ocorrendo algum prejuízo por causa das drogas. Você pode buscar apoio em sua comunidade, grupos de ajuda, postos de saúde ou profissionais especializados na área. Aproveite este momento para pensar sobre o seu projeto de vida, aonde você quer chegar. Afinal, é você quem decide de que maneira quer viver.